Então, aqui no capítulo 11 diz assim: conhecidíssimo de nós todos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Veja que ele introduz isso. Olha, pela fé os antigos alcançaram testemunho. É. Se eles podem dar o testemunho, mas é o testemunho do quê? É o testemunho da fé deles. Está dizendo que os nossos heróis bíblicos do passado, eles falam para nós através da fé que eles tiveram. Então, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Introduz também uma outra questão muito importante de falar lá de Gênesis. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? Isso aqui, irmãos, a gente fica pensando com tanta tecnologia hoje, com tanta descoberta, com tanta coisa, e todos aqueles ensinamentos que a gente recebe em escola, em faculdade, universidade, que mais atrapalha a cabeça da pessoa do que ajuda, e eles ensinando tanta bobagem. E aí vem, meus irmãos, a Bíblia dizendo: olha, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra, né? Só de Deus dizer, haja luz, né? E aquela palavra de Deus criando todas as coisas, haja separação entre as águas, porção seca, aquela simplicidade. Então, ele está dizendo, tudo isso só pode ser alcançado de uma forma, só pode ser alcançado pela fé. E aí no versículo 4 ele abre aquele leque, um leque, meus irmãos, que é maravilhoso, que vai falando de Abel, que vai falando de Enoque, que vai falando de Noé, que vai falar de Abraão, que vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de José, vai falar de Moisés. Ele não escolhe, meus irmãos, aleatoriamente, não. Você vê que tem uma cadeia, né, que funciona na mente do autor, que é a mesma cadeia que funciona na nossa mente, daqueles personagens que nós sempre lembramos. E ele diz assim: pela fé, cada um deles deram um testemunho pela fé que eles tiveram. Por quê? Aí o versículo 7 é aquele ponto, né? Aquele ponto crucial que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando fala o cristão e a fé, tem jeito de ser cristão sem fé? Não, não tem, não existe. Mas tem muito cristão, pastor, que não tem fé, que não, mas não é cristão. É porque a pessoa foi batizada quando era nenê lá e acha que é cristão. Não, não, não é nada. É porque a pessoa começa a frequentar uma igreja aí que eles não sabem nem o que faz, nunca pregou o evangelho para a pessoa só quer pertencer para uma igreja e vai lá, se joga dentro das águas, mergulha lá. Não, isso não é cristão, isso não é cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo, ele começa pela fé, né? Então está dizendo, ora, sem fé é impossível uma pessoa agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário, diz o versículo 7, que versículo 7, né? Não, versículo 6, perdão, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, aquela pessoa que se aproximou de Deus, a primeira coisa para ele tem que crer que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, está ligado diretamente àquele relacionamento pessoal com Deus. Então, não tem jeito de negligenciar isso. Aí, quando a gente fala, o cristão e a fé é a nossa vitória. Aquilo que você crê sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, aquilo que você crê sobre a esperança eterna, essa é a grande vitória que você tem. Às vezes a pessoa quer vencer tanto no mundo, né? Fala assim, quero vencer nesse mundo. Pensa que porque está bem financeiramente, pensa porque tem uma saúde boa,
não, isso não é vitória. Pode parecer uma vitória, mas isso não é uma vitória. A vitória é dizer como Paulo, né? Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E essa é uma grande vitória, é a pessoa realmente guardar a fé. Então, irmãos, a gente fala assim, ó, o que é fé, tá? E qual é a base da fé? É muito importante fazer essa diferença, né? O que é a fé, o que significa a fé, mas qual que é a base da fé? São duas coisas distintas. Quando a gente fala assim, o que significa, o que é a fé? Então a Bíblia é bem claro para nós, né? Quando vai olhar lá, ela fala assim, olha, fé, versículo 1 aqui do capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, irmãos, quando você lê lá no original, que fala assim, a fé é o firme fundamento, você poderia ler assim: a fé é aquela sustentação, é aquela viga que escora tudo. Veja a responsabilidade que é colocado nessa palavra. Então, de fato, irmãos, a fé é o que nos sustenta. Quando fala de sustentação, não é? Então, a fé sustenta o quê? A verdadeira vida espiritual. Não existe uma vida espiritual se ela não tiver sustentada pela fé. Por isso que eu disse, não existe um cristão que não tem fé. Para que serve? Né? Você fala assim, pastor, por que eles fazem aquela casa grande e tal, né? Tem aquelas vigas? Porque se não tiver aquilo ali, irmãos, rui tudo. Então, primeiro ela sustenta, sabe? A viga serve para isso. Qualquer viga que uma pessoa fizer numa casa é para sustentação. Então, quando Deus fala que a fé, ela é a sustentação, Deus já está implicando que na nossa carreira espiritual, nós vamos ter muitos desafios, nós vamos ter muita carga, vai ser pesado. E o que vai segurar aquele peso, aquela carga? A fé. Por isso a fé é a vitória. Você olha lá, as pessoas às vezes pegam uma vida, né? Você pega uma vida como a do profeta Isaías, você pega uma vida como a do profeta Jeremias, por tanta tribulação que esses homens de Deus passavam, tanta angústia, tantos horrores. O que sustentou aqueles homens a permanecer firmes, olhando para Deus, ademais de toda a perseguição, de toda a luta, de toda a batalha? O que eles tinham de diferença? A fé. A fé fazia a diferença. A fé, meus irmãos, como viga de sustentação, ela também previne rachadura. Isso é importante. Sabe, uma coisa que acontece muito em igreja batista, agora em pentecostalismo acontece muito também, mas é aquelas divisões, sabe, aquelas coisas que vai. Mas sabe o que é isso aí? É falta de fé. Fica aquele grupo, né? Me lembro lá na primeira igreja de Cornélio, ficou aquele grupo original, sabe? Era uma igreja boa, bonita, debandou, tal, formaram uma comunidade, sei lá o que lá, né? Chamavam Betel e tal, fizeram aquele agrupamento e já juntou presbiteriano, já juntou metodista, parece que a cidade inteira estava juntando lá, né? E ficou aquele grupinho, sabe? Um grupo pequeno, sustentando a fé ali. Falou assim, olha, nós não vamos abrir mão da nossa fé. O pessoal estava correndo atrás de uma bituração de ouro de dente. Você, não, a nossa igreja não faz isso. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Então, aquele grupinho, esse não rachou. Então, eles ficaram firmes, sabe? A fé deles ficou ali. E hoje é uma grande igreja. Continua, Deus vai abençoar, vai ser a grande igreja, dá estabilidade, porque a pessoa fica em paz. Estabilidade é essa paz que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante pensar na fé. O que é fé? Fé é o que sustenta, é a coluna vertebral ali,
da vida cristã, do cristianismo interno de uma pessoa. E até, meus irmãos, a ilustração que Jesus usa é exatamente essa. Porque quando ele acaba o Sermão da Montanha, e ele fala das duas casas, a casa que foi plantada onde? Edificada onde? Uma foi edificada sobre a rocha, e a outra? A outra foi edificada sobre a areia. Mas quando ele fala da rocha, diz, olha, cavou fundo, lembra? E aí, então, aquela rocha firme, aí ergueu a casa, né? Essa é uma vida cristã. É uma vida cristã, meus irmãos, que ela é uma vida que tem aquela fé firme, um firme fundamento. E qual que é a ilustração que Jesus usa? Bateu a chuva, que mais? Correram os rios, que mais? Lá vem ventos. Então você vê que essa casa está sendo agredida o tempo todo. É com chuva, é com vento, é com rio, daquela enxurrada que vai levando. E a Bíblia diz: essa casa, essa pessoa, a casa é uma pessoa, tá? Essa casa, ela fica firme. Bateu muita coisa nela. Irmãos, quando tem assim um vendaval, passa lá uma tempestade, às vezes quebra uma telha, como aconteceu na minha casa lá, quebrou algumas telhas, né? Aí quebra um vidro, né? Tem que pintar de novo. Ou seja, num tempo turbulento, pode ser que acontece alguma coisa, mas a fé, ou seja, a casa, ela está lá, está firme, ela não caiu. No contrário da casa que foi edificada na areia, naquela terra. Não tem fundamento, não tem alicerce. O que aconteceu? Veio a chuva, bateu o vento, correram as águas, e caiu, e foi grande a sua queda. Por isso, irmãos, Jesus, né, ele usa essa ilustração da rocha no mesmo sentido que o autor de Hebreus usa. As duas passagens, elas estão ligadas entre elas, é a sustentação, é a fé, tá? E aí tem esses dois versículos. O primeiro, né, quando o nosso autor de Provérbios, o Salomão, diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Então, se quando vem, meus irmãos, toda tribulação, toda angústia, toda circunstância contrária, e aí a pessoa se mostra fracão e vulnerável, na verdade a coluna dela não tem ou está muito fraca. Está muito fraca, então a tua fé, ela é fraca. E esse outro versículo que nós temos usado, que é: a nossa fé é a nossa vitória. Então, a fé é a coluna de sustentação de uma vida espiritual. Isso é muito importante lembrar, né? Porque a pessoa vai achar que é a igreja, que é isso. Não, não, é a fé que aquela pessoa tem no Senhor Jesus Cristo. Agora, veja só, nós temos uma outra questão que eu mencionei. E qual que é o fundamento da fé cristã? Né? Então, se a fé é essa coluna de sustentação, então qual que é o fundamento dessa fé? É porque, se você olhar, quase todas as pessoas, elas têm fé em alguma coisa. É difícil você achar uma pessoa que não tem fé em nada. Ela fala que não tem fé às vezes, mas tem fé no comunismo, por exemplo. Se agrada lá dos escritos dos Marx e tal, né? É uma fé que ele tem, ele acredita naquilo ali, correto? Também, se você pegar, aonde está afirmada a fé, por exemplo, do romanismo? Eles têm um tríplice alicerce, né, que eles falam assim: as Sagradas Escrituras, né, eles falam, bom, na tradição, e aí depois eles falam que é no magistério. Bom, mas o que define mesmo é o magistério. Primeiro, que eles não conhecem a palavra de Deus. É difícil um romanista conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, porque eles não levam a Bíblia, eles não leem a Bíblia. Você vai lá, já está tudo programado, tudo num papelzinho bonitinho. Eu sei porque eu participei. Segundo, a tradição da igreja. Nenhum, meus irmãos, dificilmente você vai ver um romanista que vai falar de tradição da igreja dele. Mas aquilo que é decidido pelo magistério,
Pelo Papa. Ah, não, aí, entende? Então, a fé deles não está alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus, mas no entendimento do magistério. Lembra daquele período de trevas, quando o magistério decidiu que ninguém podia ter a Bíblia, que eles passavam de vila em vila, lugares em lugares na Idade Média, tomando todos os exemplares da Bíblia, todos os rascunhos, todos os manuscritos, fazia aquelas fogueiras grandes, queimava, dizendo só o magistério pode ter a Bíblia. E as pessoas acreditavam, as pessoas achavam que estava certo. Por quê? Porque a fé deles é baseado no magistério. Quando eu falo magistério, meus irmãos, são as bulas papais. Agora você vê o Islão. Por que é uma coisa tão estranha e tão cheia de ódio assim? Mas faz parte da fé deles. Quando eles falam assim, onde que está a fé de um Islão? Eles têm pelo menos 4 pilares muito grandes. Então, o primeiro pilar de não, tem que crer no Alá. Alá é Deus, né? Tem que crer em anjo também, tá correto. Mas o Alá e o anjo está descrito aonde? No livro deles. Qual é o livro deles? O Alcorão. E aí, o Alcorão manda acreditar em quem? No Maomé. Então, vai voltar lá, né? Não tem jeito. E por isso, meus irmãos, eles fazem o que o profeta deles fazia. É a fé, eles acreditam plenamente nisso. Não, o profeta orava 5 vezes por dia. Vamos orar 5 vezes por dia. Bom, isso é uma coisa boa, né? Você orar 5 vezes por dia, até 10. O quanto mais você puder, isso é uma coisa maravilhosa. Não, tem que colocar o tapetinho lá, porque o profeta. Ah, vamos colocar o tapetinho, porque o profeta. Não, aí você pode casar com uma criança de 7 anos, 6 anos, por quê? Porque o profeta fazia isso. Entende? É a fé deles. Eles não se sentem ofendidos com isso. O pai não se sente ofendido de entregar suas meninas. Por quê? Porque tem base de fé. A fé deles é aquela lá. E você vai querer brigar com isso? Então, irmãos, olha, qual é o fundamento da fé cristã? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O fundamento da fé cristã é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos isso, o que nós estamos querendo dizer? Que a Bíblia nos apresenta um Deus, mas não é o mesmo Deus que é das outras religiões. Apresenta um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Meus irmãos, a Bíblia ensina para você como é que esse mundo veio a existir. Como é que Deus criou o homem? Qual é o projeto de Deus para o homem? Ser a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas aí a Bíblia ensina que houve um pecado, e isso é comprovado com a nossa própria natureza pecaminosa. Nós, por causa do pecado, nós nos desfiguramos. Mas aí vem o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos resgata pelo seu sangue precioso, para quê? Para que volte o propósito de Deus, para que possamos ser a imagem e semelhança de Deus. Está vendo, meus irmãos? Você olha para a Bíblia, você olha para a palavra de Deus, e você tem o quê? Você tem uma perfeição, você não tem uma coisa, sabe, aquela coxa de retalho. Às vezes você pega uma igreja, é uma coxa de retalho. E você pega um pedaço de vamos dizer, porque aqui nós vamos pegar um pedaço do que usa véu, depois nós vamos pegar um pedaço aqui do pentecostalista, depois nós vamos pegar um pedaço aqui de batista também, porque usa a Bíblia e mergulha as pessoas na água. Vai virando uma coxa de retalho. Eles não olham para a Bíblia, eles olham para aquilo que eles estão pegando. O Islão, por exemplo, é assim. É uma mistura de judaísmo, é uma mistura daquele paganismo que havia entre os árabes naqueles tempos, né, que antecedeu a criação do Islão. Então, você vai ver, por exemplo, um símbolo
que era muito pagão, e tempo todo pagão, lá desde o tempo do Baal. Por exemplo, que símbolo que tem a nossa SAMU? O que tem nas nossas SAMUs? Qual que é o símbolo da SAMU? O que tem lá? Uma cruz, correto? Por que tem uma cruz? É a cruz vermelha, é o socorro. E do Islã, o que é? O que tem acima de cada mesquita? Vocês sabem o que tem? Uma meia-lua, não é assim? Lembra? O crescente. Não é por causa do crescente. Não, é o que eles dizem. Aquilo ali vem do paganismo. Aí eles pegaram um pouco do judaísmo, apedrejamento. Só pega coisa, sabe? Apedrejamento, por exemplo. Cortar a mão e não sei o quê, papapá. Bom, isso aí, eles pegaram muitas coisas do judaísmo. E aí vem as coisas que o próprio profeta inventou e colocou. É uma coxa de retalhos e as pessoas, está tudo bem. Bom, como não pode usar a Bíblia, porque a Bíblia vai condenar esse tipo de religião, então, como toda religião falsa, tem que criar a sua própria Bíblia e pronto, e acabou. Então, a fé, quando você fala assim, a fé é a sustentação. Mas qual que é a sustentação da fé? A sustentação da fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Irmãos, não tem outro livro que olha e fala assim que Deus te ama. Não tem um outro livro que diz que Deus te ama tanto que Ele morreu no seu lugar para te salvar. Não tem um outro livro que olha e fala assim, olha, Deus, Ele quer que você seja igual a Ele. Me diz em que lugar isso está escrito em outro livro, seja lá daqueles Vedas lá, dos hinduístas, sabe, dos islâmicos, onde está escrito que Deus quer que você seja igual a Ele, que Ele não tem problema com isso. Isso você só vai encontrar no livro verdadeiro, no livro que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No livro que tem uma parábola do bom samaritano, pronto, acabou, não existe, meus irmãos. Isso é a perfeição de Deus. Um livro que apresenta Deus como aquele que se preocupa com nós. Então, você está vendo, né? Apresenta sempre o amor de Deus. Por que tem que ser a Bíblia, né? Porque é o nosso fundamento de fé e prática. Vocês sabem, irmãos, uma igreja batista, por exemplo, que se preze, tá? Que se preze. Qual é a primeira declaração doutrinária de uma igreja batista? A primeira, cremos nas sagradas escrituras como sendo a palavra de Deus. Por que essa é a primeira? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra quem é Deus. Nos mostra quem é Jesus. Nos mostra quem somos nós mesmos pecadores. Por isso, a primeira regra de fé e prática é nós cremos nas Sagradas Escrituras como a única regra de fé e prática da nossa fé. Pronto, essa é a primeira. Não é? Então, continuando aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina a crer na Bíblia como fundamento da nossa fé. Ele veio segundo os ensinos da Bíblia. Onde que vai nascer? Lá em Belém. Onde está escrito? Na Bíblia. E nasceu aonde? Em Belém. Foi lá em Belém mesmo. Não mudou nada. Não é? Então, o local... quem que vai ser a sua mãe? Vai ser uma virgem. Aonde está escrito? Lá no livro de Isaías. E como é que ele nasceu? Bem, ele nasceu de uma virgem. Conferiu. É a palavra de Deus, né? As ações do nosso Senhor Jesus Cristo. Por palavras abrirei a minha boca. Bem, por parábolas abrirei a minha boca. Isso está em Salmo 78. Então, você vai vendo que não foi uma novidade a vinda de Jesus, a forma que ele veio não tinha novidade nenhuma, mas os seus ensinos também, as suas ações também não tinham novidade. Qual era a novidade? Se os profetas tinham dito que ele ia falar em parábolas, se os profetas, por exemplo, diz que ele ia vir curar os enfermos, ia abrir os olhos dos cegos, que ia pregar o evangelho aos pobres,
A palavra de Deus já estava dizendo tudo o que ia acontecer. A palavra de Deus estava dizendo como ele ia morrer, como o cordeiro mudo para o matadouro. Então, irmãos, a palavra de Deus já tinha antecipado 1000 anos antes que ele seria levado como cordeiro para o matadouro e não abriria sua boca. A palavra de Deus diz que ele morreria assim, com ladrões, com os malfeitores. No capítulo 53 de Isaías, que viveria pobremente, que a sua voz não seria ouvida nas praças, aquele berreiro, aquele griteiro todo. Não, não com Jesus, ele nunca precisou desse adminício, dessa forma de pregar. Então, olha, Jesus olha, meus irmãos, naquela mensagem do capítulo 7 de João, ele sobe lá naquela festa, talvez ele sobe num lugar um pouquinho mais alto e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. Mas olha essa frase: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim do jeito que quiser. Não, não. Não. Isso é prático de muitas igrejas. Mas Jesus, ele é bem enfático. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a palavra de Deus. Então ele incentivou a cada um daqueles que estavam ao seu redor e nos incentiva hoje a olhar para a Bíblia. Eu falei aqui no domingo passado, o João Batista, tão preocupado em saber se Jesus era ou não era o Messias, era só ele falar o quê? Eu sou o Messias. Jesus não disse. Jesus fez algumas coisas e mandou dizer para ele o que ele tinha falado e tinha pregado, feito e falado. Por quê? Caberia a João comparar o que Jesus falou e o que Jesus fez com o quê? Com a palavra de Deus. Porque só dizer eu sou o Cristo, muitos poderiam ter dito. Muitos poderiam dizer eu sou o Cristo, e ele mesmo disse, né, que haverá dias que eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Olha, não acreditais. Vai ser assim no final. O tempo todo tem alguém falando que é Cristo? Então, Jesus nos incentiva a ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Esse é o motivo de Satanás querer que as igrejas deixem a palavra de Deus, deixem de ler a Bíblia. Esse é o motivo de Satanás preferir que as igrejas tenham entretenimento, que a igreja se torne um lugar de festas e bagunças na hora do culto, que tudo seja apagado, que tudo seja... É por isso que ele faz, porque se tiver tudo apagado, quem que vai ler a Bíblia? Explica para mim. Se todo mundo estiver dançando, gritando, quem que vai ler a Bíblia numa hora dessa? O culto só faz isso aí. Então, o inimigo, Satanás, ele sabe como fazer para que as pessoas não tenham fé verdadeira. Ele sabe. Então, irmãos, como se desenvolve a fé cristã? São alguns pontos, né? Pela confiança ou entrega, é aquela confiança na existência de Deus, da queda humana, né? Do amor de Deus. Então, a primeira coisa, como é que é a fé? É aquela fé salvadora, de que Deus criou o mundo perfeito, mas nós caímos no pecado e nos afastamos de Deus, mas pela graça divina, Jesus Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. Você tem fé nisso? Não, não tenho. Então nem cristão você não é. Fé de que Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa é a fé. Sem essa fé ninguém vai para o céu. É a convicção de que Deus é fiel, que cuida de seus filhos. Então, depois que a pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem aquela entrega, sabe? Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim. Deus, Ele vai cuidar de mim. Então, primeiro essa entrega, sabe? Quando a gente fala assim, como é que se desenvolve? Primeiro, meus irmãos, por confiança e entrega. Segundo, pelo discipulado. Discipulado não é só frequentar a igreja, é também, mas não é só isso aí, né? Meus irmãos,
discipulado é o dia a dia, sabe? Fala de o que é discipulado. Discípulo é aquele que está sempre andando com, né? Então é aquele que está andando com Cristo, que tem intimidade com Cristo, que está com o Senhor, né? E aí, veja só, nessa questão, até eu coloquei em negrito aqui, né? A leitura da Bíblia, a oração e a comunhão. O que é comunhão? É isso hoje. Até nós brincamos um pouco antes do culto, né? Irmã Vassi? Nós estamos conversando muito antes do culto, e nós falamos assim, olha, isso é comunhão, né? Isso é uma coisa boa, aí está tudo bem, né? Tanto antes quanto depois. Então você vê, só pode ter isso se você vem para a igreja. Veja bem, o pessoal fala assim, eu leio a minha Bíblia e faço minha oração, mas eu não vou na igreja. Bom, você não está sendo bíblico. Se você não está sendo bíblico, você não vai ser abençoado. Só isso. Acabou. Não tem outra palavra. Não, mas eu posso assistir em casa mesmo. Não é igual. Não é a mesma coisa. Porque comunhão se faz com presença. Então, se a pessoa está doente, ela não pode ir até a igreja, o que a Bíblia diz para fazer? Que a igreja vá até essa pessoa. Porque é preciso ter essa comunhão. Então, como se desenvolve a fé cristã? Leia a sua Bíblia, faça oração, tenha comunhão, né? Isso não somente desenvolve, fortalece a fé cristã. É essa fé, irmãos, do discipulado, que nos faz enfrentar dias difíceis, sabe? Tribulações, angústias. Vamos lá. Como se desenvolve a fé cristã? Pelas obras. Sem obras, meus irmãos, a fé ela é morta. Uma fé sem obras é morta, diz o Tiago, né? Se você quer mostrar a sua fé, você vai ter que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa são obras. É fácil, né? Geralmente quem faz menos, fala mais. Você vai perceber isso. Em todas as áreas. No trabalho, na escola, na rua, na igreja. O que você está fazendo? Sabe? Eu tinha acabado de assumir lá o trabalho em Galha, uma miséria, uma pobreza, sabe? Tanta dependência, coisa e tal. A casa pastoral lá não tinha nem portão, que dirá alguma coisa, né? Um entulho que parecia que tinha caído o prédio lá em cima. Aí o irmão chegou e disse, não, vamos ter que colocar aqui uma televisão, um videocassete, que naquele tempo usava um videocassete, para fazer programa infantil para as crianças. Eu olhei para a cara dele e falei assim, deixa eu dizer uma coisa, não é melhor a gente arrumar o portão? Arrumar o portão primeiro? E com quanto o senhor vai ajudar para comprar essa televisão? Era uma coisa cara. Eu não tinha televisão nem preto e branco, que diz, televisão colorida. Eu não tinha, né? Para assistir televisão, eu ia lá na casa da Dona Cida, né? E assistia lá. Que dirá um videocassete, meus irmãos? Que ele dirá vir aqui para Marília alugar uma fita para voltar lá e dar para as crianças. Então, aquelas pessoas que gostam de falar, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Veja como é importante, quando a gente fala de obras, né, uma demonstração de fé vivida através do amor e das práticas dos ensinamentos de Jesus. Aí você vai ter, né? Você tem chances de praticar muitas obras, tem muitas chances. Não é só você trazer algum alimento para a igreja, isso é uma boa obra. É você fazer uma visita, você evangelizar alguém, você trabalhar por uma alma, você está amando os seus irmãos da igreja, participando para que a igreja possa crescer, ser abençoada. Isso são boas obras. Mas é mais fácil falar. Então, irmãos, veja. Desenvolvimento da fé cristã pela esperança. A fé cristã crê na esperança da salvação do crente. Crê mesmo, sabe? Nessa esperança. O crente, ele será salvo por Cristo Jesus. Bom, vamos terminar aqui, meus irmãos, com essa pergunta, tá? Para a gente poder orar hoje. A fé pode enfraquecer? Pode. A resposta é sim, e muito. Os fatores principais. É o inverso daquilo que estava em negrito lá na outra página. Se ler a Bíblia, orar e ter comunhão fortalece,
Você quer ver uma pessoa aí se afastando, se distanciando da vida cristã, quando ela para de orar. Vem aqui na igreja, orou. Não, não, aqui não é. Aqui é um lugar de comunhão. Você pode até ser chamado para orar, pode estar até ouvindo alguém orar, mas você não tem o hábito de conversar com Deus. Então, não ler a Bíblia, não orar e fugir da comunhão. A gente chama isso de distanciamento da vida cristã. Tá se distanciando. Não lê mais a Bíblia dela, não se interessa. Ah, eu tenho no meu aplicativo. Olha, deixa eu dizer. Isso é um aplicativo, sabe? Isso. A Bíblia, sabe, assim, folhas. Bíblia em folhas para você lembrar de onde você leu a página, para você chegar. Me lembro de uma senhora que queria apresentar um versículo para mim, ela mal sabia ler, sabe? Mal sabia ler, escrever, né? Ela olhou e disse assim: calma aí, menino, que eu tenho marcado em algum lugar, né? Uma senhora de idade já, sabe? E demorou, foi folheando para cá, foi folheando para lá, até que ela achou o ponto exato. Está aqui. Filipenses, né, e colocou lá, né? Pode ler aí, se não é isso que está dito. É isso mesmo que está dito. Com o aplicativo, como é que você vai fazer isso? Dar um testemunho desse? Como é que você vai fazer? Vai ter essa lembrança? Eles podem melhorar, eles podem ajudar, mas eles nunca podem substituir a sua leitura da Bíblia aqui, a sua biblinha que o teu pai comprou, que a tua mãe comprou, que você comprou, que você foi lá, nada pode substituir isso. Então, a fé pode enfraquecer. Outros fatores, vem alguma situação de sofrimento, perda, frustração, pronto, acabou, né? Passou uma chuva lá, às vezes não precisa nem ser uma chuva, é só um chuvisco. A pessoa já vai perdendo a fé por conta de algumas coisas que acontecem. Pessoa que se apoia em sentimentos, não estou sentindo. Meus irmãos, fé não é sentimento. Se fosse sentimento, então a gente estaria perdido. Né? Você é a base de tudo, é a sua crença, é naquilo que você está olhando, é o seu norte. Então, sabe, às vezes as pessoas trocam essa fé por sentimentos. Eu não sinto vontade, como não sinto vontade? Tá bem. Então, se você sentir vontade, você vem. Se você não sentir vontade, você não vem. É assim que funciona. Ai, meu Deus, eu não sinto vontade mais. Jezabel quer me matar. Eu não sou melhor que meus pais. Eu não quero morrer. Não tá. E Deus olhou para ele e disse: vai, volta, trabalhar. Vai fazer o que você foi comissionado. Vai ungir Eliseu no seu lugar, Azael, rei da Síria, Jeú. Deus deu uma ordem pesada para ele. Sabe qual que foi a ordem? Vai fazer o que você estava fazendo. Então, meus irmãos, isso é um fator de enfraquecimento. É quando a pessoa acha que o que ela sente é mais importante do que o que Deus manda ela fazer. Porque se fosse por sentir, eu acho que a gente queria, não sei se a gente ia querer estar aqui na igreja agora. Acho que seria melhor a gente estar fazendo um churrasco aí em algum lugar e cantando e se alegrando e tal. É bem melhor do que estar na igreja. Então, quando fala de sentimento, é um perigo muito grande. O que eu sinto é que é importante. Pois é, não para Deus. Para Deus é o que você crê que é importante. Então, aqui, murmuração, negatividade, reclamar constantemente da circunstância. Isso aí só fecha a porta. A gente falou sobre isso. Tem gente que é negativo, sabe, tudo que você vai falar não vai dar certo. Meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. E uma murmuração, uma reclamação que não acaba mais. Como é que uma pessoa dessa não cresce espiritualmente? Ela não cresce, não vai crescer. Então, irmãos, o problema nunca foi o deserto, né? Foi a ingratidão. É verdade.
O deserto não era um problema para Israel. Se você for em Israel hoje, aquilo lá é um deserto, desculpa falar, mas é um deserto até hoje. É. Então o problema não é o deserto, o problema é o quê? É a gratidão a Deus. E murmuração nada mais é reclamação do que ingratidão. Isso enfraquece a fé. A influência do mundo material, lembra do Paulo dizendo, né, esqueci o nome dele agora, né? Demas, amando o presente século, me desamparou. Desculpa, irmãos. A pessoa foca excessivamente no presente, nas coisas visíveis, e aí então ela deixa de olhar para Cristo, para a vocação dela. O mundo vai encantando ela, sabe? O mundo. Aí ela esquece que ela tem uma vocação. Isso acontece muito com os jovens, né? Com as famílias também. De repente, alguma coisinha lá do mundo já tira ela de fazer o que ela sempre fez na casa de Deus, na igreja de Deus, porque acha que é menos importante do que aquela nulidade espiritual que está lá fora. Mais importante. É. Quantos trocam esse dia maravilhoso do domingo? Eu vou andar de bicicleta no domingo. Mas no domingo, justamente no domingo, na hora do culto, você vai fazer isso aí? É, é o dia do Senhor. Então, isso também enfraquece a fé. Eu vou ficar com a minha turma da bike. Você já tem uma turma, que é a turma da church, da igreja. Né? Então, pense nisso, irmãos. O cristão e a sua fé. A nossa fé é a nossa vitória.